Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar de subespaço vetorial. Então, uma motivação antes de iniciarmos essa discussão é o seguinte. A gente já viu na aula passada o que é um espaço vetorial e um dos exemplos que nós trabalhamos é o V igual a R3 com as operações usuais, ou seja, os vetores no espaço tridimensional, onde soma de dois vetores tem a mesma noção que a gente aprendeu em geometria analítica, e multiplicar um número por um vetor também segue aquela mesma noção da geometria analítica. E nós vamos considerar um subconjunto do R3 que é formado por todos os vetores U's, que tem o formato x, y e 0, onde x e y é qualquer número real. Em outras palavras, pertence a W todos os vetores que a coordenada z é igual a 0. Geometricamente falando, a gente pode enxergar que o W é nada mais nada menos que o plano XY. E aí observe que se você olha para os vetores de W, ou seja, todos os vetores que moram no plano XY, dois vetores que estão aqui dentro, a soma ainda é um vetor que mora aqui dentro. Qualquer vetor que mora em W, multiplicar o número real vezes esse vetor, ainda é o vetor de W. Em outras palavras, se você, com as mesmas operações que você definiu para o espaço R3, definir somente restrita a W, ou seja, se você trabalhar somente com os vetores em W, isso também constitui um espaço vetorial. Soma de vetores W ainda é W, tem todos aqueles 10 axiomas que a gente já verificou. Se valer para W também, logo ele também é um espaço vetorial. E aí observe que esse espaço vetorial W, ele é um subconjunto do R3. Isso aqui é um subconjunto do R3. Então, o que nós vamos dizer é que W é um subespaço do R3. Então, para formalizar essa definição, vamos de fato definir o que é um subespaço vetorial. Um subconjunto W de um espaço vetorial V é denominado subespaço vetorial de V se W for um espaço vetorial, só que com as mesmas operações definidas em V. Então, W, além de ser subconjunto de V, ele tem que ser um espaço vetorial com base nas mesmas operações definidas em V. Então, o primeiro exemplo que acabamos de ver é aquele exemplo onde V era o R3 e o W era o plano XY. W é um subespaço do R3. Antes de apresentar mais exemplos, existe um teorema que é bastante útil para verificar se um determinado subconjunto de V é um subespaço vetorial. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: para W ser subespaço, você tem que atender duas condições. Primeiro, tem que ser subconjunto de V. Não adianta nada se não for subconjunto. Mas a segunda condição é que ele tem que ser um espaço vetorial com as mesmas operações em V. Então, dado um subconjunto qualquer de um espaço vetorial V, quando que esse subconjunto pode ser considerado um subespaço vetorial? O teorema a seguir nos dará essa resposta. Se W é um subconjunto de V não vazio e V é um espaço vetorial, então W é um subespaço vetorial de V se e somente se, para quaisquer vetores que pertencem a V, soma de vetores ainda é um elemento de V, e qualquer número real alfa e para qualquer U pertencente a W, alfa vezes U também é um vetor de W. Bem, por que desse fato? É um se somente se. Então, primeiro, vamos considerar W já um subespaço vetorial. Se W é um subespaço vetorial, ele cumpre aqueles 10 axiomas que a gente viu na aula de espaços vetoriais. E dois dos axiomas diz justamente sobre isso, que para qualquer vetor no seu espaço vetorial, a soma entre dois vetores é um vetor do espaço vetorial, e qualquer alfa vezes um vetor ainda é um vetor daquele espaço. Então, a ida está clara. Agora, a volta, ou seja,
Somente com essas informações, supondo que W é um subconjunto de V, não vazio. Somente essas informações. Por que a gente pode concluir que W é um espaço vetorial? Resposta. Novamente, se vocês observarem os 10 axiomas, com exceção desses axiomas que eu falei, da soma estar bem definida e a multiplicação por escalar está bem definida, a comutatividade, a associatividade, a distributividade, todas essas propriedades já são válidas para o V. O seu espaço vetorial V, que é um espaço que contém W, já cumpre todas essas propriedades. A única propriedade que a gente precisaria verificar é justamente se estaria bem definido. Portanto, para você verificar se W é um subespaço de V, basta você verificar essas duas condições. Com base nesse teorema, vamos mostrar mais exemplos de subespaços vetoriais. Então, fixado um vetor no R2 não nulo, vamos considerar W o conjunto de todos os vetores que são algum número vezes o vetor V fixado, onde esse número é qualquer número real, e claramente isso está contido no R2. Observação, o que significa esse símbolo? Não estou falando que V é diferente do número zero, não. Estou querendo dizer que V é diferente do vetor nulo do R2, que é 0, 0. Se eu estou afirmando que V é um vetor do R2, então eu estou dizendo que V é um par XY. E aí, se eu estou dizendo que ele é não nulo, eu estou dizendo que ele é diferente da origem. Do vetor nulo, perdão. Então, geometricamente, para tentar ganharmos uma intuição, vamos fazer um desenho. Então, nós temos uma representação do R2. E nós conhecemos um vetor V não nulo. Então, digamos que o nosso vetor V, desenhar com azul aqui, seja esse cara aqui. Pois bem, eu quero considerar W todos os vetores que estão na mesma direção de V. Então, lambda pode ser 0, pode ser maior do que 1, pode ser negativo. Bem, conjunto de todos os vetores que atendem essa condição são os vetores que fazem parte da reta que contém o nosso vetor azul aqui. Claro, tem que passar pela origem, né? Então, tem que ser todos os vetores que fazem parte dessa reta. Então, esse cara aqui é o nosso W. Então, vamos pegar dois vetores que moram nesse ambiente. Pode ser, por exemplo, o próprio vetor azul e um vetor roxo aqui, por exemplo. É correto afirmar que o vetor azul mais o vetor roxo continua sendo um vetor contido na reta? Intuitivamente falando, sim. Qualquer número vezes o vetor azul ainda é um vetor dessa reta? Intuitivamente falando, sim. Só que agora a gente precisa verificar matematicamente. Então, vamos verificar as etapas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos verificar a letra A, é importante escrever o que nós precisamos, né? Então, vamos lá. Letra A. Então, vamos considerar aqui, para não confundir a notação, eu vou usar o IW. Então, sejam o IW minúsculo vetores que pertencem ao W maiúsculo. Lembre-se que vetores a gente usa letras minúsculas. A pergunta que fica é correto afirmar que U mais W pertence a W? Isso nós devemos verificar. Como nós vamos fazer isso? Bem, se U pertence a W, eu tenho que olhar para o conjunto W e entender qual é a roupagem do nosso vetor U. Então, se U é um vetor de W, ele tem que ser igual a algum número vezes o vetor V que está fixado. Então, digamos que esse número seja lambda 1. Lambda 1 vezes V. Isso significa que o vetor V está em W. O vetor U está em W. Agora, se W minúsculo também é um vetor que faz parte do conjunto W maiúsculo, então ele tem que ser algum lambda 2 vezes V. Agora nós vamos fazer a soma. U mais V, que é lambda 1, U mais W, piloto automático aqui,
1 mais W é lambda 1 vezes V mais lambda 2 vezes V. W. Era para ter fixado W desde o início, mas tudo bem. U é lambda 1 vezes V, W é lambda 2 vezes V. Pergunta, este resultado pode ser visto como algum número vezes V? Se a gente coloca o V em evidência, então a gente pode fazer lambda 1 mais lambda 2 multiplicado por V. Você está dizendo que isso é um número multiplicado por V. Se é um número multiplicado por V, portanto, de fato, isso é um vetor que faz parte do seu conjunto W. Então a propriedade A está verificada. Falta a propriedade B. Propriedade B. Eu vou considerar alfa um número real qualquer. Vou considerar U um vetor qualquer do seu conjunto W. E aí eu faço a seguinte pergunta. É correto afirmar que alfa vezes U pertence a W? Mesma história. Eu já vou um pouco mais direto aqui, porque alfa vezes U é a mesma coisa que alfa vezes, abre parênteses, o que é o vetor U? Lambda 1 vezes V, mas por R2 ser espaço vetorial, o que eu posso fazer? Eu posso trocar a ordem das operações. Então, primeiro, ao invés de multiplicar lambda 1 por V para depois multiplicar por alfa, eu posso primeiro fazer alfa vezes lambda 1 vezes V. Novamente, um número vezes V quer dizer que ele está em W. Se ele está em W, quer dizer que esse subconjunto W do R2 é de fato um subespaço vetorial. Então é basicamente isso. Você olha para a cara genérica do vetor, verifica se a soma de fato está no seu subconjunto, faça a mesma coisa com a multiplicação escalar, multiplicar um vetor por um escalar. Então vamos fazer, para fechar essa videoaula, um exemplo de um subconjunto que não é subespaço vetorial. Então, ainda no espaço R2, vamos considerar W o conjunto de todos os xy, tal que y é igual a x ao quadrado. Isso, por definição, é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Então, eu vou esboçar W geometricamente. Então, fazendo aqui um esboço. E aí o que acontece? Pegue qualquer vetor de W. Então, a gente tem que marcar um ponto aqui e construir o nosso vetor. É correto, se eu pegar um outro vetor aqui e somar, será que o resultado ainda vai ser um vetor contido em W? Outra coisa, dá para visualizar aqui pela intuição, se eu pegar algum número, por exemplo, maior do que 1, na verdade uma infinidade de números, mas se você pegar algum número vezes o vetor, dá para perceber que o vetor vai escapar da parábola. Então, já que intuitivamente parece que esse subconjunto não é um subespaço vetorial, para você mostrar que não é subespaço vetorial, basta você mostrar um exemplo. Então, aqui eu vou pegar algum vetor da parábola. Então, digamos, nós vamos considerar V um vetor com x igual a 2. E aí, obrigatoriamente, y tem que ser igual a 4. Esse cara pertence a W. E aí, observe que eu vou considerar a conta 3 vezes V. 3 vezes V é igual a 6, 12. Que basta você multiplicar 3. Porém, esse cara não pertence a W, pois y não é x ao quadrado, ou seja, 12 não é 6 ao quadrado. Não sendo 6 ao quadrado, então W não pode ser subespaço do R2.
Eu preferi usar o alfa vezes V, porque aqui é mais fácil fazer a conta, mas dá para você se divertir com outros exemplos. Então, aqui tem um exemplo de um conjunto que não é subespaço vetorial. Para a próxima videoaula, ainda vamos trabalhar com mais exemplos, com outros tipos de subespaços vetoriais para praticar. Se está sendo útil essa playlist, esses vídeos, peço que curta o vídeo, que comente. A ideia é tentar evoluir cada vez mais. Então, se puderem dar o feedback de como é que foi o vídeo, agradeço. E qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima.